Olá, bem-vindos à nossa mesa. Olá, bem-vindos. A gente está no nosso segundo episódio hoje e a gente vai retomar de onde a gente parou na semana passada e falar um pouco de como foi o nosso tempo na Espanha e o que aconteceu a partir daí. Bom, antes disso, eu queria agradecer a vocês que visualizaram já os outros episódios, você que se inscreveu e para você que ainda não se inscreveu e está vendo, inscreva-se para que você seja notificado e receba todas as atualizações dos próximos vídeos. E muito obrigado pelo apoio aí de todos os amigos, familiares e você que também é novo aqui no canal. Sim, e se quiser, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, com quem você achar que esse conteúdo vai ser relevante para ele. É isso aí. A gente parou na história do quadro. Um belo dia, a gente morava em São Paulo e foi para São José visitar. E quando chegou lá, tinha uma exposição, vários quadros muito bonitos. Na igreja. A exposição na igreja. Milhares de pessoas. E o pintor Juarez, um pintor famoso de São José dos Campos. E nós ficamos apaixonados pelos quadros, achamos muito bonitos. E ela gostou especialmente de um quadro. Desse que o Rubens já mostrou. Desse que eu já mostrei. Vou mostrar aqui de novo. Gostei porque ele tinha um significado muito legal. O Rubens vai falar o significado do quadro. E me chamou muito a atenção. Falei, nossa, que quadro maravilhoso. Nunca tinha me interessado, assim, por quadros na vida. Mas aquele, assim, mexeu comigo. Sim, a Bíblia tem a representação de Cristo, de Jesus, como o leão da tribo de Judá. E a igreja como a noiva. Tem a parábola das 10 noivas. Tem a segunda vinda de Jesus, que é retratada como o encontro do noivo e da noiva. E esse quadro ele tem basicamente um leão e uma mulher, que seria o leão e a noiva. Esse encontro. Cristo e a igreja. A igreja. Isso. E também a alusão ao matrimônio, que é o homem representa Cristo no lar e a mulher representa a igreja, né? E assim como Jesus se sacrificou pela igreja, se doa, também o homem deve se doar pela mulher e vice-versa, a igreja se dedicar a Jesus e a mulher, enfim, os dois formarem ali um casamento. Quando a Isa viu, ela falou, você compra pra mim esse quadro? Aí eu falei... eu falei compra pra mim porque eu queria de presente, eu não queria eu comprar. Sim, eu pensei, bom, um dia a gente tiver uma casa grande e tudo mais, a gente morava em São Paulo, não sei, vou lá e compro, numa outra ocasião que não ali. E pensei, tá bom, um dia eu entro em contato com o pintor e compro. Na semana seguinte, a gente em São Paulo, eu entrei no Facebook e consegui encontrar o pintor, o Juarez. E eu vi que ele tinha feito um leilão daquele quadro e tinha um preço inicial, mas que não foi comprado. Então tava, assim, dentro das nossas possibilidades. E aí quando o Rubens chegou do trabalho, eu falei, eu encontrei o quadro. E tô negociando com o pintor. E já falei com o pintor. E ele falou, e quanto é e tal? Aí nós dois conversamos com o Juarez. Ele fez um pequeno parcelamento lá pra gente. E negociamos o quadro e saímos de lá com o quadro gigante. No carro mal cabia, né? Pra mim, assim, eu queria muito dar o quadro pra ela. Mas eu nunca tinha comprado quadro, ainda não entendia a questão de valor de quadro e tudo. E pra mim era um pouco assim, não, um quadro. Não, pra mim também, porque assim, eu nunca tinha me interessado por arte. E aquele quadro mexeu bastante comigo, assim, quando eu vi. Achei muito bonito e pensei, é esse quadro que eu quero pra minha casa. Então, quando a gente decidiu sair, né, do Brasil, claro que o quadro teria que vir conosco, porque ele era muito especial pra gente deixar lá. E nós saímos do Brasil sabendo que a gente não ia voltar, assim, né, tão cedo. Então, a gente queria trazê-lo conosco. E chegando na Espanha, a gente teve a parte legal, não é só chegar com um passaporte italiano e já tá tudo bem, a gente precisa de um permisso de residência temporário, no meu caso, e a Isa, com o passaporte, precisava tirar o que eles chamam de NIE, que é um documento nacional de identificação. Então, assim, a gente tem que reunir uma série de requisitos, uma certa quantia de dinheiro, plano de saúde,
uma série de coisas e dar entrada nisso em até 3 meses e aí tá tudo bem. Então a gente fez isso e começou a procurar apartamento. A gente já falou no episódio passado sobre a dificuldade de encontrar apartamento. Uma vez que a gente encontrou o apartamento, que a gente fez direto com o proprietário, a próxima etapa e com a documentação em mãos era buscar um emprego. Entrando nos sites, eu busquei vários empregos assim, e coisas imediatas eu não encontrava na minha área. Então o Rubens começou a buscar trabalho na área dele, né, para várias empresas, mas o que acontece é que a gente está numa cidade que é mais interior. Então, além da falta de trabalho, os salários também são mais baixos. E lugares como Madrid, Barcelona, cidades maiores, é bem diferente essa questão, né, do trabalho. Procurando e nada de encontrar. E não tinha oferta mesmo, né? Não existia. E nós ficamos o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, procurando. Mas como a gente tinha uma reserva, então ao mesmo tempo a gente estava tranquilos e procurando. Até que chegou um ponto que o Rubens começou a se preocupar e falou assim, vou trabalhar no que aparecer, não me importa. E eu não sentia paz. Eu falava, não, Rubens, eu acho que você vai encontrar assim na sua área, a gente tem que ter paciência e muita oração. A gente orava muito, colocava diante de Deus, porque a gente tinha um desejo específico e a gente continuou esperando, né? E colocando diante de Deus. Então eu comecei a buscar em outros lugares, como Madrid, Barcelona, sempre ali de olho, todos os dias nas vagas. E não era exatamente o que a gente esperava. Paralelo a isso, né, a gente servia numa igreja. Eu tocando violão e cantando. E num domingo o pastor foi orar por nós. Eu não sei exatamente qual era o contexto. Nós fomos pra frente, né? E ele chegou até nós e orou. E no meio da oração ele falou que Deus nos desse a unção de estrangeiros pra onde a gente fosse. Quando ele falou isso, o Espírito Santo falou na hora no meu coração, vocês não vão ficar aqui. Eu senti, assim, naquele momento muito forte que a gente não ia ficar na Espanha. E aí acabou o culto, nós saímos, e aí da porta pra fora, assim, quando a gente tava indo pra casa, eu falei pro Rubens, você percebeu, assim, alguma coisa na oração? Ele, não, nada. Eu falei assim, Rubens, a gente não vai ficar aqui na Espanha. Dele, como assim? E até eu, assim, questionei um pouco a Deus. Eu falei, como, Senhor? A gente acabou de chegar e não vamos ficar aqui, né? Tipo... A gente tava gostando bastante já. Nosso foco era ficar aqui. A gente queria muito. Mas eu tive aquela convicção, assim, muito grande que a gente não ficaria aqui. Então, aí tudo começou a desenrolar. Porque a partir disso, o Rubens começou a buscar vagas fora da Espanha. E principalmente com a empresa que ele tinha trabalhado. Essa é a questão do networking. Você pesquisar com as pessoas com quem você já trabalhou, você sabe se tem alguma vaga em algum lugar. E olhando no site da empresa, eu vi que tinha uma vaga na Alemanha e apliquei para essa vaga. Quando eu fui saber os detalhes, eu requeria que soubesse falar alemão. Eu não sei falar alemão. Aplicando para essa vaga, ele conversou com uma diretora dos Estados Unidos que ele conhecia, que ela tinha ido pro Brasil, e pediu para ela dar uma indicação, né? Isso. Só que daí essa vaga, como ele disse, requeria que falasse alemão. Então não era o caso, né? Ficou por isso. Mas no meio da conversa ela me perguntou, por que você não vem para os Estados Unidos? Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Few clouds just... Aí eu falei, não. Não, você nem falou não. Não, foi por e-mail. A gente levou um susto, assim, muito grande. Porque, assim, a gente até pensava Alemanha ou Itália, aqui na Europa mesmo, próximo. Mas quando ela falou, por que você não vem trabalhar com a gente? Porque tinha, né, uma vaga e tal lá pro Rubens. O Rubens entrou em choque. Não, na verdade eu fiquei, não quero ir não. Eu fui convidado, eu falei, naturalmente eu não vou. Porque a gente tá na Espanha, acabou de chegar na Espanha. Ele quase pensou na possibilidade de não ir. Não. Mas como eu tinha muita convicção que a gente não ia ficar aqui,
eu fiquei feliz. Eu falei, Rubens, é uma oportunidade até de crescimento, porque lá no passado a gente já tinha até cogitado os Estados Unidos. Sim. E assim, pra morar nos Estados Unidos, todo mundo sabe a dificuldade que é. Então, assim, seria uma oportunidade muito grande pra nós. E de qualquer forma, eu com a cidadania, a hora que a gente quisesse no futuro voltar pra cá, não seria um problema, né? Então a gente resolveu aceitar. E o Rubens foi convencido, assim. O que eu acho muito interessante, assim, do que aconteceu com a gente foi, assim, que Deus nos respondeu. Nenhuma oração é deixada, esquecida. Deus sempre nos responde e nunca deixa a gente confuso. Então, assim, se você tem algum problema, alguma questão, se você precisa tomar decisões difíceis, Deus está sempre pronto para nos escutar através da oração. E Ele está sempre pronto para nos responder. A resposta, às vezes, não é na hora, imediata, mas ela vem. E Deus esclarece, porque às vezes na nossa angústia, na nossa indecisão, a gente ora e tem que insistir orando até que você sente o Espírito Santo falar para você qual o propósito de Deus estar fazendo aquilo. Porque para mim não fazia sentido ter feito todo o trabalho que a gente fez para vir para a Espanha e depois ter que ir para outro país. E eu tava lembrando que quando eu conheci essa empresa, em um primeiro momento, eu perguntava para as pessoas dos Estados Unidos como fazer para ter uma carreira internacional nessa empresa. E eles me diziam assim, bom, se você quer ser internacional dentro dessa empresa, é importante que você passe uma temporada lá na sede. E esse convite era exatamente para ir para a sede da empresa, mas eu não lembrava daquilo que eles tinham me falado antes. Então, assim, parecia que Deus estava já fazendo, já era parte do plano de Deus de ir para lá. E o legal, assim, que às vezes o casal, assim, tem muitas diferenças, né, assim, de personalidade e tal. E o Rubens, ele ficou meio assim, não entendeu direito, mas Deus falou comigo. E assim, o casal é uma só carne. Então nem sempre os dois terão respostas, né? Sim. Às vezes Deus fala com um, às vezes Deus fala com outro. Mas o que acontece é que, assim, tem que entrar num acordo, né? Acaba Sim. entrando. Às vezes Deus fala com a Isa, às vezes Deus fala comigo e a gente tem que conversar. É importante isso. Exatamente. Às vezes Deus fala com os dois, às vezes os dois têm a mesma percepção. Exato. Até fala os igual. Mas enfim, nós decidimos que sim, né? Que iríamos. E aí começou o processo do visto. Mas assim, em nenhum momento a gente ficou preocupado ou ansiosos com isso, porque a gente tinha certeza que Deus já estava encaminhando tudo. Isso é muito legal. Sim. Porque quando Ele confirma, as coisas são muito claras, assim, e você sente paz em tudo que você vai fazendo, em todo o processo. Isso. Então, tudo que a gente desempacotou e montou aqui na Espanha, a gente teve que empacotar de novo, vender algumas coisas. E a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. E o quadro? Esse quadro é muito grande pra gente levar no avião. E vamos deixar na Espanha? Quando a gente tava preparando as coisas pra ir pros Estados Unidos, eu olhei pro quadro e falei, Rubens, não vamos levar o quadro. Vamos deixar ele aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai voltar. Ainda que fosse pra buscar o quadro. Ainda que fosse pra buscar, caso a gente, né, ficasse lá por muitos anos. Mas enfim, foi um ato profético, né? Foi, de certa forma foi. Foi, porque a gente resolveu deixar pra quando a gente voltasse e cá estamos hoje. Mas a gente não sabia que ia voltar, porque enfim, a gente vai explicar isso no próximo episódio, como foi nos Estados Unidos. O processo deu todo certo no limite do tempo que a gente tinha, né, estipulado. E graças a Deus, né, foi tudo muito tranquilo. A gente conseguiu deixar algumas coisas aqui e arrumar as coisas e partir para os Estados Unidos, para o Colorado, que foi onde a gente morou. E no próximo episódio a gente vai contar para vocês como que foi lá e tudo. Isso aí. A gente fez despedida dos amigos aqui e foi um tempo legal. Mas a gente quer deixar mais uma pulga atrás da orelha de como foi esse nosso tempo lá nos Estados Unidos e por que a gente tá aqui na Espanha de volta. Exatamente. Um abraço e a gente então se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.